Olá, bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Êxodo. Pega a sua Bíblia, sua caneta, como de costume, e se prepara para estudarmos o capítulo 20 do livro do Êxodo. Capítulo 20, versículos de 1 ao 26. E hoje nós vamos ver os 10 mandamentos, o decálogo, né? E o código da aliança, que vai se estender do capítulo 20, versículo 22, até o capítulo 24, versículo 18. Claro que hoje nós vamos estudar só o capítulo 20, nós vamos por etapas, como estamos fazendo costumeiramente, tá? Desde já agradeço a você que tem acompanhado fielmente. Quando posto o vídeo, assim que você pode, você assiste, você estuda, você vê as explicações. Muito obrigado pela sua perseverança. Vocês que estão inscritos no canal, a vocês que acompanham mesmo sem estar inscrito no canal, meu muito obrigado por esta companhia tão saudável que é estudarmos juntos a Sagrada Escritura, né? E estamos do livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, estamos no segundo, que é o livro do Êxodo. Já concluímos Gênesis e agora já estamos no capítulo 20 de Êxodo, né? Que bom! Vamos lá? Vamos para a leitura, tranquila, calmamente, como sempre fazemos, tá bom? Vamos lá então. Então Deus pronunciou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, diante de minha face. Não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é o repouso, em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás,
Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés: Fala-nos tu mesmo, e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu-lhes: Não temais. É para vos provar que Deus veio, e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem, onde se encontrava Deus. O Senhor disse a Moisés: Eis o que dirás aos israelitas: Vistes que vos falei do céu. Não fareis deuses de prata, nem deuses de ouro, para pôr ao meu lado. Tu me levantarás um altar de terra, sobre o qual oferecerás teus holocaustos e teus sacrifícios pacíficos, tuas ovelhas e teus bois. Em todo lugar onde eu fizer recordar o meu nome, virei a ti para te abençoar. Se me levantares um altar de pedra, não o construirás de pedras talhadas, pois levantando o cinzel sobre a pedra, a terás profanado. Não subirás ao meu altar por degraus, para que se não descubra a tua nudez. Esta é a leitura do capítulo 20, os 10 mandamentos que todos nós conhecemos e que ainda valem, viu? Apesar de muita gente ainda hoje dizer que já estão ultrapassados, a palavra de Deus nunca é e nunca será ultrapassada. Ela sempre será atualizada no tempo e na história, ok? Nem mesmo Jesus de Nazaré, como ele mesmo diz, veio para mudar uma vírgula ou para eliminar uma vírgula que seja do Antigo Testamento. Ele não veio para isso. Ele veio para dar pleno cumprimento em todos esses mandamentos do Senhor e ensinar a cada um de nós a fazer o mesmo, ok? Recordando o capítulo 19 que nós estudamos anteriormente, nós vimos que o povo em suas etapas do deserto, ele é chamado, ou melhor, é oferecido a ele uma aliança para com o seu Deus. E esse Deus não é um Deus qualquer, não é um Deus que se compare aos deuses por onde este povo passou. Esse Deus não é o Deus que compactua e faz alianças com poderosos e opressores. Este não é o Deus da Bíblia, né? Então o povo que no deserto está formando a sua consciência e vai se solidificar como povo aos pés do Monte Sinai, este povo vai escolher, vai ver se faz ou não faz aliança com o Deus único. É livre a escolha. O povo, por mais que Deus tenha libertado este povo do Egito, Deus não os obriga a fazer aliança. Deus respeita a liberdade de cada um.
Deus espera que cada um decida por si mesmo, ok? Então, é muito importante a gente entender que o povo não foi obrigado a fazer aliança com Deus. Deus respeita a liberdade. Então, é no deserto, né, o símbolo do deserto, que é a consciência, né, a formação da consciência, a consciência de cada um é que vai dizer se vale ou não vale a pena fazer aliança com o Deus único, né? Para fazer aliança com esse Deus, deve-se obedecer, como ele fala. E o povo, em resposta, aceita fazer esta aliança. No capítulo 19 nós vimos. E o povo fala, faremos tudo o que o Senhor disse. Pois bem, entramos assim no capítulo 20, que fala do decálogo. Decálogo, ou 10 mandamentos, como nós popularmente conhecemos, né? O que vem a ser os 10 mandamentos, né? No princípio, no contexto, né, de tudo isso. O que vem a ser os 10 mandamentos? Vamos lá então? Vamos estudar isso. Capítulo 20, versículos de 1 a 21. Nesse capítulo, vamos estudar sobre o decálogo e a aliança, tá? Situada no contexto da aliança de Deus com o seu povo, encontramos a promulgação do decálogo, ou 10 mandamentos, que procuram regular as relações entre os membros do povo e deste povo com o seu Deus, tá? Então, os 10 mandamentos, eles surgem para regular as relações do povo entre si, do grupo e das relações deste povo para com Deus, tá? É uma espécie de organização da sociedade da época. O povo estava se solidificando como povo, e todo povo precisa ter suas regras, precisa ter uma ética para viver bem o relacionamento em sociedade, né? Então, os 10 mandamentos vêm para regulamentar esta relação do povo entre si e com o seu Deus. Com exceção dos 2 primeiros mandamentos, que se referem diretamente às relações com Deus, os outros 8 mandamentos procuram regulamentar a ética interpessoal. Provavelmente na antiguidade, os chefes de cada família ou de cada tribo instruíam suas crianças e jovens mediante essas normas simples, podemos dizer assim, porém claras e contundentes, tá? São normas simples, mas claras e contundentes, ok? Então, os 2 primeiros, dos 10 mandamentos, os 2 primeiros é com relação a Deus, diretamente a Deus. Os outros 8 se referem às relações interpessoais, às relações humanas, às relações de cada um entre si. Notaram isso? Talvez vocês não tiveram a oportunidade ainda de parar, ou não foram chamados a atenção para observar isso. Que dos 10 mandamentos, 2 se referem diretamente a Deus, né? E os outros 8 se referem às relações interpessoais, é uma maneira de organização, né? De ética, né? Ética interpessoal. E, com certeza, bem na antiguidade, os chefes de família ou chefes das tribos instruíam as crianças e os jovens nestes mandamentos, que aparentemente são simples,
mas são muito importantes. Tem muita profundidade, muito sentido por detrás deles, né? Pois bem, eram maneiras muito simples de manter a harmonia e a normalidade entre as relações intergrupais. Com uma regra dessas, havia-se ética, respeito para com o outro, na pequena sociedade que ia formando, ou nas relações intergrupais entre si, né? Nas relações intergrupais recolhidas mais tarde e situadas em um momento e lugar definidos para a vida de Israel, o Sinai. Nasceu no Sinai o Decálogo, no Monte Sinai. Esses mandamentos, próprios da sabedoria popular, são apoiados pela autoridade do Senhor. Então ele recebe o apoio da autoridade de Deus. Por isso deve se levar a sério. Não é mais uma simples sabedoria popular que organiza a sociedade, mas tem o apoio, a chancela do próprio Deus, do próprio Senhor, tá? Cujos atributos, transcendência e temor, mas também de amor paterno e materno, de justiça e misericórdia, né? Que o povo israelita conhece muito bem, tá? Para um israelita, olha bem, para um israelita, acorrer a esta lei não implica em amarrar a sua liberdade ou perder a autonomia. Muito pelo contrário. Então, para um israelita ser fiel a isso aqui, fiel mesmo, vamos dizer assim, aquele que segue direitinho tudo isso. Para o israelita, isso não é tirar a sua liberdade. Isso não é ser escravo. Pelo contrário, para um israelita viver o decálogo, tá? O Deus que havia lutado contra o Egito para lhes dar liberdade, está no versículo 2, não teria jamais a intenção de voltar a tirá-la deles. Deus não deu a liberdade a este povo para depois tomá-la de volta. Então, para um israelita cumprir tudo isso direitinho, não tem problema nenhum. Ele não se sente privado da sua liberdade, porque segue os 10 mandamentos. Para um israelita, tá? O que deveria ser, porque para nós a religião nossa é essa, judaico-cristã, né? Então nós bebemos nessa fonte. Nós também seguimos, ou deveríamos também seguir fielmente os 10 mandamentos, certo? Então para um judeu, para um israelita de verdade, ele não se sente privado da liberdade, né? Deus não teria intenção de tirar essa liberdade que Ele mesmo deu ao povo, tá? Trata-se de mostrar-lhes um caminho pelo qual aumentariam essa liberdade. Então, a liberdade verdadeira está em cumprir os 10 mandamentos. É um caminho, os 10 mandamentos é um caminho que leva a viver mais com tranquilidade a liberdade, tá? A formulação desses mandamentos e o lugar que eles ocupam na narração indicam que não buscam dar liberdade, e sim que a supõem
e ajudam a manter essa liberdade. O mandamento não busca dar liberdade, mas ele manda, ele supõe ajudar a manter essa liberdade. Quando você sai dos 10 mandamentos, você peca. E quando você peca, você volta para o Egito. No sentido simbólico, né? Você volta para a escravidão. Você perde a sua liberdade. Você vive a sua liberdade à medida que você vive o decálogo, os 10 mandamentos. Entenderam o sentido dos 10 mandamentos? Né? É muito isso, é muito profundo. Né? Dos versículos de 22 a 26, encontramos nesta narrativa a lei sobre o altar, como nós vimos na leitura. Vivendo o povo israelita entre vizinhos que praticavam o politeísmo, o que é isso? Vizinhos de Israel que adoravam vários deuses, né? E o povo de Israel é monoteísta. Ele adora um Deus só, um Deus único. Então, vivendo entre vizinhos que praticam o politeísmo e que comercializam as representações em materiais diversos de suas divindades, o israelita aqui da Sagrada Escritura tem clara consciência de que o Senhor não é como nenhum desses deuses das vizinhanças. Ele é invencível, transcendente, e, portanto, não é possível representá-lo em imagens. E aqui é um ponto de discussão entre várias denominações religiosas, né? O que o Decálogo proíbe é de reproduzir imagem de Deus. Ninguém pode reproduzir a imagem de Deus. É dele que é inaceitável uma atitude dessa, né? Não se tem lógica para isso. Então, que fique bem claro isso. Não proíbe-se, porque nós vamos, ao longo do estudo que nós vamos fazendo, o povo de Israel fazia muitas imagens, principalmente de anjos, de querubins. Vamos ver a imagem dos querubins que guardavam a Arca da Aliança, né? O que não pode, e o que o Decálogo, aqui o capítulo 20 deixa claro, é reproduzir a imagem de Deus, porque ele é transcendente, ele é todo-poderoso. Não se reproduz uma imagem de Deus de qualquer maneira, tá? É nesse sentido. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha explicado com relação a imagens que tanta discussão às vezes dá, né? Discussão boba, que não leva a nada, tá? Qual é? Quando Israel caiu na tentação de representar seu Deus, o grito dos profetas não se fez esperar. Israel caiu nessa tentação de fazer uma imagem de Deus. Os profetas foram em cima e falando que isso estava errado, recordando que Deus tinha ordenado para não fazer tal atitude, tal coisa. Tá? Então os profetas gritaram ao povo que eles estavam no caminho errado. Tá? Essa repulsa, podemos dizer assim, de representar Deus por imagens, seria uma forma pedagógica, gente. Uma forma pedagógica de levar o povo
a descobrir Deus no irmão, na criação, não em uma estátua qualquer. Entenderam o sentido pedagógico desta repulsa de ser inimaginável reproduzir uma imagem de Deus? É um sentido pedagógico para que você veja Deus no irmão. Ora, nós humanos somos as únicas criaturas de Deus criados à sua imagem e semelhança. Então, no ditado popular, como nós falamos, nós somos a cara do Pai. Então, ao não reproduzir a imagem de Deus, eu sou chamado pela Sagrada Escritura a ver Deus no meu próximo, no meu irmão, a contemplar Deus na beleza da criação, na natureza. Não precisa de estátua para representar Deus. Esse é o sentido pedagógico desta leitura e deste mandamento. Tá bom? Espero que tenha ficado claro isso para nós. Ligada à proibição de imagens, encontra-se a lei sobre o altar. Tem uma lei aqui sobre o altar no Código da Aliança. Pressupõe a uma época muito posterior da vida do povo. Tá? Lembrem-se que nós estamos falando que o povo estava fazendo uma releitura de todo o acontecido. Tá? Então, pressupõe uma época muito superior à vida do povo. Um povo já estabelecido. Um povo que já estava estabelecido na terra prometida. Um povo que já não estava mais no deserto. Tá? E com santuários em muitos lugares do país, para todos com o mesmo valor. E todos com o mesmo valor e interesse religioso. Então o povo já estava instalado na terra. E onde eles estavam instalados tinham santuários para cultuar o Deus único, com o mesmo sentido religioso. Né? O altar, segundo a regra aqui, não deve ser suntuoso, não deve ser chique, em palavras simplista, tá? Por quê? Porque a suntuosidade rouba da disposição do coração o lugar central que o culto deveria nele ocupar. Então, a suntuosidade pode distrair a pessoa do verdadeiro sentido, do verdadeiro centro do culto. Quem é o centro do culto? É o Deus único, é o Deus de Israel. Então a beleza do altar, a suntuosidade dele, poderia distrair o povo e tirar a atenção. O povo ia ficar preocupado com a beleza e esquecer daquele que deveria ocupar o centro do culto, que é Deus. Que mais? Também o altar não deve ser elevado, para não provocar situações impúdicas, né? Situações impúdicas. E isso nós vamos ver com mais detalhe lá no capítulo 28 de Êxodo, versículos de 40 a 42. Então, todo um pudor, todo um rito, todo um cuidado para o momento do culto. Nós vamos ver até a ordem de se tecer vestes litúrgicas para os sacerdotes, que deverão estar vestidos apropriadamente para presidir o culto. Ok? E isso nós trazemos desde esta época até os dias de hoje. Né? Todo
um rito sagrado para levar ao centro do culto, que é Deus, para deixar que Ele seja o centro. A suntuosidade não pode tirar, não pode nos distrair, tá? Então, é isso que nós vemos aqui. Ao Deus dar o decálogo para o povo, significa que esse povo está se organizando como sociedade e precisa de regras, precisa de éticas. Também com relação ao altar que nós vimos aqui, este altar em todos os santuários espalhados pelo país, onde o povo já está estabelecido, deve ser feito de maneira simples, para oferecer o culto a Deus, tá? E lembrar que, ao proibir de se fazer imagens, é a imagem de Deus que é proibido, tá? Por que é proibido? Lembrar sempre que todos nós, tanto o povo da antiguidade, o povo da antiga aliança, como nós vimos aqui na Bíblia, é chamado a contemplar, a ver Deus no próximo, no irmão. Assim nós também somos chamados a isso hoje. E a contemplar Deus na criação, na beleza da natureza, tá? Então, e lembrando também, o decálogo dos 10 mandamentos, 2 se referem a Deus e os demais mandamentos são das relações interpessoais, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Nós vamos adiante, nós vamos seguindo, né, com o estudo da aliança, com o estudo do código da aliança. Como eu falei para vocês, vai do capítulo 20, versículo 22 aqui, né, até o capítulo 24, versículo 18. Tá? Então, nós temos ainda muita coisa para estudar sobre o Código da Aliança. Espero vocês para o próximo estudo. Um abraço a todos e obrigado, mais uma vez, pela perseverança de vocês.